Oi, meus amores, voltando. Nós estávamos falando sobre a diferença entre estabelecimento, ponto comercial, empresarial e patrimônio, não foi isso? Então, a gente viu que a diferença principal é que estabelecimento é o conjunto organizado de bens corpóreos ou incorpóreos que o empresário utiliza para o exercício destas atividades. São todos os bens destinados ao exercício da atividade de empresa. E o ponto, diferentemente, a gente viu que é o local qualificado em razão do negócio para o exercício da atividade empresária. Gente, a gente viu também no primeiro módulo que o ponto ele tem uma proteção legal específica. Na lei de locações, ele diz que o imóvel destinado a comércio, ele dá ao locatário, à pessoa que aluga, uma série de direitos. E um desses direitos é a renovação do contrato. Desde que, quais são os requisitos para essa renovação? O contrato tenha sido escrito e com prazo determinado, ou seja um contrato formal. Ele tem um prazo mínimo do contrato, ou que a soma das renovações elas sejam de 5 anos, e que o contrato e o colocatário esteja explorando o seu comércio, o mesmo comércio naquele local, há pelo menos 3 anos, um prazo ininterrupto, ou seja, preenchendo esses requisitos, como eu falei no módulo anterior, o locatário ele tem direito à renovação do contrato. Caso o locador queira de toda forma, de toda maneira, de volta esse imóvel, ele vai pagar uma indenização. Certo? Gente, o que é o patrimônio? Veja, diferentemente do estabelecimento, o patrimônio é o conjunto de todos os bens, direitos, ações, ativos e passivos pertencentes a uma pessoa, seja ela física ou jurídica. Veja, em primeiro lugar, que o patrimônio ele pode ser, o conceito de patrimônio ele independe de ser empresário. Então, eu, Mariana, eu posso ter um patrimônio, ou eu, pessoa jurídica, posso ter um patrimônio. Então, a diferença entre o patrimônio e o estabelecimento é que o estabelecimento são os bens de determinada sociedade empresária, o estabelecimento, são determinados bens de determinada sociedade empresária que estejam designados, que estejam diretamente ligados à atividade econômica organizada, ao exercício da atividade empresária. Então, obrigatoriamente, o estabelecimento ele vai integrar o patrimônio, mas o patrimônio também pode ter outros bens que não estejam diretamente relacionados ao exercício daquela atividade. Um exemplo, um carro, um veículo que aquela sociedade tenha, mas que ele é utilizado para fins dos sócios, fins pessoais. Um outro exemplo de um bem... Ó, meu filho chegou gritando. Não acredito, filho. Mamãe tá dando aula, ó. Vem falar com os alunos de mamãe, dizer bom dia, boa tarde, bom dia, boa noite. Quer não? Desculpa, gente, atrapalhar. Então, bora lá. Existem bens do patrimônio que não estão diretamente relacionados à atividade empresária. Então, esses bens, eles entregam o estabelecimento, mas eles não integram o patrimônio. Um outro exemplo, imóveis. Uma grande empresa pode ter diversos imóveis que estejam locados para outras pessoas, para outros fins. E esses imóveis, eles, por não estarem relacionados à atividade empresária, eles não integram o estabelecimento, mas eles vão integrar o patrimônio. Entendido? Gente, e aí essa imagem eu gosto bastante dela, porque a gente vê sempre na rua, e infelizmente a gente vai ver bastante agora, por esse período, e ele fala, passa-se o ponto. Ou seja, é alguém que está querendo exclusivamente repassar aquele local. Mas veja, se ele quiser repassar apenas só o local, quer colocar um outro comércio de outra pessoa naquele local, ele só está repassando o ponto. Mas é possível também vender todo o patrimônio. A gente viu lá, né? Todo o patrimônio, não, desculpa, meus amores, todo o estabelecimento. Aquele estabelecimento, ele pode ser objeto de um negócio unitário. A gente viu aqui, eu vou voltar já no fundo de comércio. Quando a gente tiver um negócio
onde seja negociado, vendido todo o estabelecimento, nós estaremos diante de um contrato de trespasse. Então, é diferente vender o ponto e vender todo o estabelecimento. Amém? Entendido? Qualquer dúvida, mandem. Eu estou à disposição. Gente, fundo de comércio. Fundo de comércio, a gente vai ver em alguns livros, em alguns artigos, ele é sinônimo de estabelecimento. É a mesma coisa. Também tem uma outra expressão, mas ela é mais ligada, que também é sinônimo de estabelecimento de fundo de comércio, mas que ela está ligada, ela é mais utilizada por contadores e economistas. É azienda, também é sinônimo, tá? As três coisas querem dizer, se referir ao mesmo instituto jurídico, o estabelecimento. Eu acho que vimos tudo, tá? A gente já falou dos efeitos, né, do contrato, que ele, obrigatoriamente, para ter efeitos, o contrato de trespasse, assim como o usufruto ou arrendamento, ele precisa ser registrado na junta comercial e publicado na imprensa oficial. Mas todos os atos da JUSEP, eles são obrigatoriamente, da JUSEP ou de qualquer outra junta comercial do Estado, eles são obrigatoriamente publicados. Outra questão relevante é que o adquirente do estabelecimento, ele responde pelo pagamento de todos os débitos anteriores, desde que esses débitos eles estejam regularmente contabilizados, certo? A gente lembra aí das aulas de escrituração contábil. Gente, outra questão relevante. A Lei de Falência e Recuperação, ela criou algumas facilidades para quem deseja adquirir um estabelecimento. Ele diz que quem adquire em asta pública, em decorrência de um processo de falência, ele não vai suceder o empresário anterior em nenhum débito. E essa exceção é o quê? Para estimular a atividade econômica. Tanto para salvar aquele empresário que está passando por dificuldades, quanto pela continuidade da atividade econômica. E aí a gente volta para o princípio da função social da empresa. Em nome da função social da empresa, a gente retira esse dever de sucessão dos débitos. Artigo 1147, outro aspecto relevante. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento, ou seja, o antigo proprietário, não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Ou seja, eu tenho minha clientela, eu tenho um negócio formalizado, sedimentado no mercado, eu vendo o meu estabelecimento e tendo um contrato omisso, no mês seguinte eu abro um mesmo negócio, inicio a mesma atividade empresária para fazer concorrência. Não pode, né, meus amores? Agora, se houvesse autorização no mercado, no contrato, tudo bem. Houve um caso aqui em Pernambuco muito famoso, que foi a Vitarella. A Vitarella vendeu todo o estabelecimento, e aí todo o estabelecimento, incluindo também todos os direitos de marca, de produtos, enfim. E ele abriu, o antigo dono deixou passar o prazo e abriu a nova fábrica. Não estou lembrando agora o nome, acho que é Caprite, uma coisa assim. Então, se não houvesse autorização no contrato, não pode haver no prazo de 5 anos. E no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição ela é durante todo o prazo do contrato. Gente, enunciado 95 da Jornada de Direito Comercial. Os perfis de redes sociais, quando explorados com finalidade empresarial, podem se caracterizar como elemento imaterial, mais um elemento imaterial do estabelecimento. Gente, para terminar a aula de estabelecimento empresarial, uma pergunta: pode o estabelecimento empresarial ele ser penhorado, ou o ponto empresarial ele pode ser penhorado? A resposta é sim. Os dois eles são suscetíveis de penhora, eles não têm valoração
financeira, eles são alienáveis, eles podem ser vendidos e eles são penhoráveis. Amém? Pronto, gente. Então, a gente para aqui e a gente vai começar imediatamente falando sobre propriedade industrial.